Graça e paz, amém? Louvado seja o Senhor. Quero cumprimentar os irmãos que estão em casa, né? Que o Senhor possa, em nome de Jesus, né, continuar fazendo esta obra que Ele já começou. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, falar ao teu coração nesta noite. E que o Senhor possa estar, em nome de Jesus, operando através da minha vida, Pai, trazendo a palavra ao teu coração nesta noite. Amém? Bom, primeiramente, né, eu quero cumprimentar as crianças, né, da igreja também. Muita saudade das nossas crianças, dos nossos juniores. Sentindo falta, né, das crianças. Praticar minha, tem sala hoje? Tem salinha hoje? Então, assim, estou sentindo falta, né? Creio que as irmãs também que trabalham no Ministério Infantil, nos juniores, está sentindo falta de cada um de vocês. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada criança, de cada junior, assim como cada família, amém? E que o Senhor possa, em nome de Jesus, fazer com que esse tempo, né, que Ele encurte esse tempo, em nome de Jesus, né, e que nós possamos, em nome de Jesus, ter a oportunidade de estar voltando para juntos estarmos louvando ao Senhor, amém? Bom, hoje é 12 de abril, né? Hoje é comemorado em todo o país a Páscoa, né? É uma data muito importante, significativa para nós. Ela é uma festa cristã, né? E ela é uma festa judaica também, né? Eu não irei falar, a palavra não vai estar em cima de Páscoa, mas eu vou estar dando uma explicação um pouquinho sobre a nossa posição em relação à Páscoa, amém? Bom, a Páscoa ela foi comemorada primeiramente lá no Egito, né? Lá em Êxodo 12, se você quiser conferir depois, ler com calma. Bom, foi um período, né? Ela foi comemorada bem na 10ª praga, né? Foi quando o Senhor pediu, né, para o povo de Israel se juntar em família, pediu, né, ao povo de Israel que preparasse o cordeiro, separasse o cordeiro, né, e todo aquele ritual, né? Na Páscoa havia o cordeiro, né, que representa Jesus como cordeiro, né? Havia os pães asmos, que é o pão sem fermento, e havia também ervas amargas, e cada um com seu significado, né? As ervas amargas simbolizando o período ruim que o povo de Israel estava lá no Egito, porque eles eram escravos. E como o povo lá no Egito, nós também éramos escravos do pecado. E graças ao Senhor, né, hoje nós somos livres, né? Graças a Ele, graças ao seu sangue, né? Foi nesse dia também que o Senhor pediu para que o sangue do cordeiro que ia ser servido na Páscoa fosse colocado nos umbrais, né, das portas, né? Sinalizando para o anjo da morte que aquela casa pertencia ao Senhor, que aquela casa era, né, uma casa separada, né? E o anjo da morte passou. E eu creio, né, que o sangue de Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que foi morto naquela cruz, é este sangue que tem sobre nós. É essa segurança que nós temos a cada dia. É essa segurança que nós temos, ó Deus, de o Senhor nos livrar do mal. Amém? A cada dia. Então, que o Senhor possa, em nome de Jesus, fazer com que essa Páscoa, que foi tão diferente para todo mundo, né? Foi um período assim de isolamento, um período em que a maioria das igrejas nessa data faz uma festa linda, né? Com várias apresentações, mas o Senhor nos colocou dentro de casa. E vai saber o porquê, né? Os propósitos dele não são os nossos, né? Mas nós louvamos a Deus pela tua palavra, louvamos a Deus por estarmos podendo louvar, adorar a Ele, amém? Uma coisa é real, irmão, nunca uma tela vai substituir uma presença. A presença, ela é fundamental, sabe? O contato, o olhar, né? O abraçar, esse é o diferencial. Mas que, em nome de Jesus, que essa Páscoa sirva para a gente refletir sobre o que realmente, né, aquilo que foi feito na cruz, né, aquele sangue derramado, que ele venha sobre nós, amém? Que nós possamos, em nome de Jesus, fazer com que essa Páscoa, ela não seja apenas uma data, né, mas que ela realmente se cumpra a cada dia nas nossas vidas, amém? Amém? Bom, abra sua Bíblia. Costume de eu estar o povo respondendo. Abra sua Bíblia em Gênesis 4, amém? Nós iremos ler do versículo 1 ao 16. O tema que o Senhor me deu, ele fala assim: sou eu o guardador do meu irmão?
Amém? Bom, nós vamos ler aí Abel e Caim, amém? Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Amém? Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei. Acaso sou eu, guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da terra, da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse da morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Amém? Bom, quando o Senhor me deu essa palavra, irmão, ele me incomodou muito em relação a gente estar guardando a vida do irmão. Quando o Senhor questiona Caim, aqui a gente tem o primeiro assassinato, dentro de uma mesma família. Então eu penso assim que é uma história muito triste, uma história muito que marca muito todas as pessoas. Como um irmão, mata o outro, sendo que deveria estar guardando esse irmão, E quando o Senhor pergunta, onde está o teu irmão? E ele fala: não sei, caso sou eu tutor, ou guardador do meu irmão. O Senhor também, ele tem perguntado para nós, sabe? Sou eu guardador do teu irmão? Onde está o teu irmão? Porque nós, como família de Deus, nós temos compromisso com o Senhor, primeiramente. A Bíblia fala: amarás o Senhor de todo o teu coração e de toda a tua alma. Mas o segundo mandamento fala: e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Amém? Então eu vejo que aqui há uma necessidade de nós guardarmos os nossos irmãos, quem está próximo de nós. Amém? Essa pandemia, ela veio mostrar para a gente, que o simples fato de eu ficar na minha casa e de eu não sair, de maneira à toa, a não ser em casos de necessidade mesmo, ela faz com que eu guarde a vida do outro. Porque se eu estou, se eu não for contaminada, não tem como eu contaminar os outros, E aí eu vejo assim, que esse guardar, e aí nós ficamos guardados mesmo dentro das nossas casas, foi uma maneira também de guardar a vida do outro. Não foi uma maneira, alguns falaram que algumas igrejas estão... cada igreja se manifesta de uma maneira, irmãos? Mas a gente não pode julgar nenhum nem outro. Mas alguns falaram que era covardia do povo de Deus em estar fechando as igrejas. Eu não vejo como covardia, irmão. Eu vejo assim: se nós seremos covardes, se nós não estivermos dobrando os nossos joelhos, se nós não estivermos clamando ao Senhor por misericórdia, aí é covardia. Se nós estivermos preocupados só conosco, só com as nossas necessidades, e não estarmos preocupados com o outro. Guardar o outro, irmão, é pensar além de você.
Amém? Então, quando o Senhor colocou essa pandemia também, eu vejo assim que quanto é difícil, né, a gente pensar no outro, porque você pensa assim, por exemplo, aqui na nossa igreja, né, imagina aquelas salinhas com mais de 50 crianças juntas, né? E criança, elas vêm, abraçam, encostam, espirra, né? Não tem como a gente afastar. Então, assim, a posição da igreja em estar fechando nesses momentos, não só a questão de obedecer à lei, mas também em questão de guardar a vida do outro. Tá? Guardar a vida daquelas crianças. Ah, mas a criança não manifesta os sintomas. Não, mas ela pode passar para os nossos idosos. Ela pode passar para outras pessoas. Não há uma garantia ainda. Então, isso foi uma maneira também de guardar os nossos irmãos. Amém? Bom, e quando o Senhor me trouxe essa palavra também, ele me questionou o seguinte: por que Caim, né? Por que Caim não guardou a vida do irmão dele? Caim era o filho mais velho, né, de Adão e Eva. E Abel, até então, era o mais novo. E normalmente a gente coloca nas nossas famílias que sempre o irmão mais velho, de uma certa forma, ele se torna responsável pelos mais novos. A gente sempre coloca assim: não, mas você é mais velho, você tem que ajudar o seu irmão, você tem que cuidar dele. A gente coloca isso, é uma cultura nossa, fazer com que o irmão mais velho cuide do mais novo. E mesmo quem não tem irmãos, né, que às vezes é filho único, a gente sempre tem um primo, tem uma pessoa que às vezes necessita, mas você é grande, olha seu primo que é pequeno. Então a gente tem essa cultura de sempre estar ensinando o mais velho a cuidar do outro. E espiritualmente falando, irmão, nós que somos mais velhos também, na fé, nós que já temos um conhecimento a mais, nós que somos mais experientes, né, na questão do Senhor, nós temos essa responsabilidade de cuidar dos nossos irmãos mais novos. Nós temos esse mandamento, o Senhor pergunta: você tem guardado os irmãos mais novos que tenham vindo? Ou nós estamos deixando eles de qualquer maneira, ou tratando eles de uma maneira até como diz, até matando, né, alguns. Então o Senhor, ele tem cobrado isso de nós, porque nós somos guardadores uns dos outros, amém? E uma das coisas que o Senhor me falou, por que Caim não guardou o irmão mais novo dele, né? Tudo começou por causa de uma oferta, né? Porque Caim trouxe uma oferta, né? A Bíblia fala que ele trouxe nos finais do tempo, né? Ou seja, ele não foi uma coisa que ele fez de primeiro, e Abel trouxe as primícias, né? Aqui tem talvez o primeiro motivo, porque Caim não guardou a vida do irmão dele. Porque, primeiramente, para me guardar a vida do meu irmão, Deus tem que ser prioridade. Porque se Deus não é prioridade na minha vida, almas também não serão prioridade na minha vida. Porque se eu coloco Deus em último lugar, se eu coloco Deus para os finais do tempo, se sobrar tempo eu vou, se der eu faço, se eu lembrar eu vou. Se Deus sempre fica para o final e não primeiro, se Deus não é prioridade, almas também não serão prioridade para nós. Então, a gente precisa muito pensar sobre isso. Por que eu não tenho guardado? Por que eu não me importo, às vezes, com a vida do outro? Porque talvez Deus não é prioridade para você. Porque se Deus é prioridade para você, irmão, os propósitos deles, a vontade dele também tem que ser prioridade. Amém? Nós, como igreja, nós temos uma função aqui nesse mundo muito clara. O Senhor deixou aqui a tua igreja, nos deixou com o Espírito Santo, com a única missão, né? Além de louvá-lo, adorá-lo, de levar o evangelho, de trazer outras vidas para o Senhor. E isso é necessário, isso é a nossa função. Isso é guardar a vida do outro, amém? Então, pense, por que você às vezes não quer, às vezes, cuidar do outro? Por que é tão difícil ir atrás de um, ensinar? Porque talvez Deus não seja prioridade ainda para você. Você precisa estar pensando qual é a posição de Deus na sua vida. Amém? Bom, outra coisa que me mostrou aqui é que quando o Senhor, antes de Caim matar o irmão, o Senhor o questionou, né? Perguntou por que ele andava tão triste, por que caiu o semblante, o que aconteceu com ele. Então, Caim, ele alimentou sentimentos ruins em relação ao seu irmão. Então, nós também fazemos isso. Quantas vezes a gente deixa de cuidar do outro porque a gente alimenta alguns sentimentos que não são do Senhor? Sentimentos de inveja. Não vou porque aquela pessoa é muito chata, muito metida, ou então porque ela se acha.
O Senhor não está querendo saber a sua opinião, o Senhor está mandando cuidar, o Senhor está mandando guardar, amém? Não é, não, tipo assim, a gente precisa, se você não sente ainda esse amor pelo próximo, se você ainda não consegue olhar para o seu irmão como Cristo olha, então você precisa pedir o amor de Deus na sua vida. Você precisa implorar, pedir perdão ao Senhor e ensinar, e falar, Senhor, me ensina a amar o meu próximo como a mim mesmo. Amém? E às vezes a gente alimenta tantos sentimentos ruins em relação ao próximo, né? Aqui no caso de Caim, ele estava com raiva do irmão, né? Porque como o Senhor recebeu a oferta dele e não recebeu a oferta do Caim, né? Recebeu a oferta de Abel, então Caim alimentou essa raiva, né? Por quê? E às vezes a gente questiona, por que Deus abençoa fulano, mas não me abençoa? Por que o Senhor faz isso e isso na vida de fulano e eu não sou abençoado? Porque talvez o sentimento que você tem com o outro não é um sentimento de Deus ainda, né? Nós temos sentimentos de raiva, de inveja, de falsidade, né? Sentimentos que nos afastam, né? E aí a gente coloca esses sentimentos, esse achismo, às vezes porque o irmão às vezes não está bem, passou e não cumprimentou, ou então não viu você lá no supermercado, você começa a alimentar sentimentos que desnecessários, que Satanás vai alimentando esses sentimentos ruins. E aí, esses sentimentos, né, essa forma como nós olhamos para o irmão, essa forma como nós nos relacionamos com eles, faz com que nos afastemos e matemos o nosso irmão espiritualmente. Amém? Então, tenha misericórdia. Se você tem algum sentimento, né? A Bíblia fala lá que quando a gente traz a oferta do Senhor, e se lembrares que o teu irmão tem alguma ofensa, alguma coisa pendente, vá lá, deixa a tua oferta, conserta. Então, é isso que o Senhor está te falando hoje. Se você tem algum sentimento ruim, né? Que o Senhor possa, em nome de Jesus, pedir perdão, que o Senhor possa, em nome de Jesus, consertar aquilo, amém? Que você precisa em relação ao seu irmão, ao sentimento que você tem sobre os seus irmãos. Amém? Outro sentimento que eu vi, que quando o Senhor fala com Caim, depois que ele matou, o Senhor fala, onde está o teu irmão? Caim se faz de indiferente, né? Ele pergunta onde está, e ele fala, não sei, acaso sou eu tutor? Ele sabia muito bem, mas ele se quis fazer um papel de bobo, né? Ele quis fazer um papel de tipo assim, não sei o que está acontecendo, por que o senhor está me questionando? Ele tentou se fazer de indiferente. E a indiferença, eu falo que ela é pior do que o ódio, né? Eles falam que pior do que amar e odiar é ser indiferente. Porque a indiferença faz com que o outro nem exista para você, né? Então, você, tipo assim, para você tanto faz, tanto fez, se a pessoa está indo, está deixando de ir na igreja. Para você tanto faz ou tanto fez, ir atrás, orar, ganhar vidas. Você é indiferente ao mandado do Senhor. A Bíblia fala, né? O Senhor mandou ide por todo mundo e pregai. Mas você se torna assim indiferente a isso, para você já não tem efeito na sua vida. E aí, irmão, nós temos lá em Lucas 15, na parábola do filho pródigo, quando o filho retorna para casa, né? O filho perdido, que era o mais novo, o irmão mais velho, ele se mostrava assim indiferente à posição do mais novo. Tanto que o retorno do irmão mais novo incomodou, né? O pai fez a festa, o pai se alegrou, o pai jubilou pela, né, a volta, ele estava perdido e ele foi achado. E essa é a alegria que o Senhor sente quando uma alma retorna aos caminhos do Senhor. Mas aí o irmão indiferente, e aí nós temos vários que estão dentro, né, nós falamos que somos filhos de Deus, que estamos na casa do Senhor, mas às vezes não passamos de servos, porque o irmão veio, né, o irmão mais velho veio falar, por que o senhor fez isso? Ele foi lá, fez besteira, gastou tudo, né, prejudicou a família, e o senhor ainda faz uma festa para ele? E aí o pai fala, mas ele estava perdido, você não entende? O irmão ele era indiferente ao outro, o irmão não foi atrás, o irmão não perguntou se estava bem, o irmão, eu vejo assim, que a posição do irmão mais velho, né, a Bíblia não mostra ele nenhuma vez interessado pelo irmão mais novo. Né, e a gente assim, eu não sei se vocês têm esse costume, mas eu vejo assim, que sempre que tem algum parente nosso, algum irmão nosso, necessitando de ajuda, passando por algum problema, a gente se incomoda. A gente fica doido para resolver junto. Não, mas né, pode ser a situação que for. Às vezes é um vício, às vezes é uma necessidade física. A gente precisa se comover, a gente precisa ir atrás. A gente quer saber notícias, a gente quer saber onde está, o que aconteceu, por quê, meu Deus. E esse irmão não. Né? O irmão mais velho lá da parábola, ele era indiferente. E a gente não pode ser indiferente aos nossos irmãos.
A gente não pode, em nome de Jesus, achar que tanto faz, tanto fez, se a pessoa está ou não na presença de Deus. Nós temos que nos importar. Amém? Quando a gente vê a história de Moisés também, Moisés, ele só foi um grande líder porque ele se importou com seus irmãos. Né? Mesmo sendo criado lá com Faraó, mesmo sendo chamado filho, né, da filha de Faraó, com toda a doutrina do Egito, quando ele viu um irmão dele, né, que ele sabia que ele era judeu por causa da mãe, né, quando ele viu um irmão dele sendo maltratado, o que ele fez? Ele não aceitou. Tipo, mesmo que eu estou lá no palácio, mesmo que eu não tenha o mesmo, eu não posso aceitar o meu irmão ser prejudicado. Então eu vejo que ele se incomodou. Tanto que ele fez besteira, né? Ele matou o egípcio e teve que fugir. É claro, né, que o Senhor sabe de todas as coisas, né? E eu vejo que ele se tornou um grande líder porque ele se importava com seus irmãos. Porque, ao contrário, irmão, se a gente não se importa com os nossos irmãos, se a gente não se importa com a alma, com o próximo, nós não poderemos liderar ninguém. Liderar para quê? Para se autopromover? Liderar para quê? Né? Ajudar o próximo para quê? Com o objetivo só de si, né? Às vezes a pessoa quer ajudar o outro, mas não com um sentimento no outro, mas o sentimento nela mesma, para se autopromover, para mostrar que ela faz, né? É aquela passagem que o Senhor fala, quando você der esmola, quando você fizer, né, o amor ao próximo, que você fizer, que não mostre para os outros que você fez ou deixou de fazer, né? Mas que você faça, e aquela pessoa que vai receber, que ela seja grata ou não, mas que você faça por amor a ela e não por amor a você mesmo. Não para se autopromover, né? Como alguns políticos, né, na época de eleição fazem, né? Aí eles vão nas comunidades, aí eles beijam o povo todo, né? Aí eles fazem tudo, mas a gente sabe que, no fundo, ele não se importa com o povo. Às vezes eles estão fazendo isso para se autopromover, para ganhar o olhar, o elogio de todo mundo, né? Mas eles não se importam, às vezes, com os outros. E a gente também precisa vigiar. Né? O cuidar, o ser guardador do irmão não é se autopromover. Não é fazer por você apenas. Ah, eu estou porque, né, a pessoa vai saber que eu sou. Não faça isso, amém? Bom, outra coisa que o Senhor me falou, quando o Senhor pergunta para Caim, ele fala, que fizeste, né? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Amém? Eu vejo que a Bíblia fala que a coisa mais importante para Deus são almas, né? E que o sangue delas um dia será cobrado de nós, igreja. Porque, igual eu falei, nós temos essa missão, né? Nós, como servos do Senhor, nós temos essa missão de levar a palavra, de pregar, né? De ensinar o povo, né? Sobre o Senhor, sobre o Evangelho, sobre Jesus, né? Hoje, por exemplo, que é Páscoa, né? Quantas pessoas aí compraram ovos de Páscoa, compraram chocolate, né? Amo chocolate também, sou doida com chocolate. Mas será que você ensinou a Páscoa para alguém? Será que realmente você falou o porquê que Jesus veio? Por que o Cordeiro de Deus veio, foi morto por nós? Né? Para as nossas crianças, né? Eu vejo quantos pais aí que às vezes gastam fortunas, né, com ovos, com não sei o quê, mas não sabe, a criança não sabe explicar. A criança não sabe entender o valor dessa data. Então, eu vejo assim, que nós precisamos, como igreja, espalhar, falar. E que o sangue, né? O sangue dessas vidas, dessas almas, elas serão cobradas de nós. Tá? Lá em Atos 18, eu vou ler aqui, amém? Atos 18, versículos 5 e 6. Peraí, que eu abri no lugar errado. Atos 18. Fico nervosa. 5 e 6, tá? Assim, ó. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo. E agora vou para os gentios. Então, aqui a gente tem Paulo, né? Paulo foi para esse lugar aqui, né? Para Macedônia, pregou, levou a palavra e as pessoas não aceitaram. E aí, irmão, a gente tem que entender o seguinte, que o aceitar a Cristo
Não é uma tarefa nossa. É claro que a nossa postura, o nosso falar é necessário, o nosso testemunho é necessário, mas o convencimento do pecado é só o Espírito Santo que faz, amém? Mas o fato é que a gente não pode deixar de anunciar a palavra. E a Bíblia fala que as pessoas lá não aceitaram. E aí Paulo, olha, sobre vossa cabeça o vosso sangue, ou seja, não é mais, né, o seu sangue não vai ser cobrado de mim. E o sangue aqui, irmão, representa vida. Representa, né, quando lá coloca o sangue, né, o sangue de Jesus foi o preço pago da vida dele em favor das nossas. Então, assim, o Senhor, ele vai chegar e ele vai perguntar o que é que você fez, cadê o seu irmão, né? Além da gente dar conta da nossa salvação, o Senhor vai perguntar, cadê os seus irmãos? E o sangue daquele, o qual nós negamos falar o evangelho, aqueles que a gente não ligou, que nós somos indiferentes, daquele que nós não cuidamos, o sangue daquele que está, às vezes, prostrado, necessitando de uma oração, necessitando da palavra, e às vezes a gente não faz por preguiça, não faz por indiferença, não faz porque não se importa ou por outros motivos, esse sangue será cobrado da igreja. Vidas estão morrendo, vidas estão perecendo. E este sangue, essa alma, é claro que nós como igreja, por isso nós precisamos falar, pregar o tempo todo. Não importa se é repetitivo, não importa se a pessoa tem enjoada de ouvir de Jesus, mas o sangue dela, pelo menos, não vai ser cobrado de você. Você vai falar assim, olha, eu não tenho mais parte, porque eu anunciei o evangelho. Se a pessoa não quis, ou que, né, foi decisão dela, ela é livre, o Senhor deixou ela escolher. Mas saiba que nós, como igreja, precisamos anunciar o tempo todo aos nossos irmãos sobre a palavra de Deus. Que este sangue, um dia, ele será cobrado da igreja. Ele será cobrado de nós, que já temos o conhecimento da luz, que nós que já temos o conhecimento da palavra. Então, que o Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós e que nós possamos, em nome de Jesus, começar a ser tutores, a guardar os nossos irmãos. Amém? Bom, e aí, eu quero estar finalizando essa palavra com o nosso irmão mais velho, né? Quem que é o nosso irmão mais velho? O primogênito de Deus, né? Lá na 10ª praga foi a morte dos primogênitos. E a Páscoa, né? A nossa Páscoa foi a morte do primogênito de Deus também. Porque ele morreu por nós, ele nos guardou. Como irmão mais velho, ele quis negar a si mesmo. Deus não precisava, Jesus não precisava, mas ele negou a si mesmo, ele negou os seus sentimentos, ele negou a sua glória, ele negou tudo, né? Que ele poderia falar assim, esse povo não tem jeito, esse povo não vai me ouvir, ele já sabia todas essas coisas, mas ele negou e veio, né? Ele veio nos guardar como irmão e como Senhor e Salvador das nossas vidas. Que a morte dele lá na cruz, o sacrifício dele lá na cruz, foi para nos guardar da morte eterna, nos guardar das enfermidades, nos guardar de tudo. Queremos a salvação, queremos ser abençoados, mas nós precisamos aceitar o que Jesus fez por nós na cruz. Amém? Então, se você que está assistindo, se você ainda não tem o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, que você possa agora levantar as suas mãos e que você possa aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. Saiba que ele é o seu irmão, é aquele irmão que te guarda, é aquele irmão que negou a si mesmo, é aquele irmão que veio para fazer a diferença, amém? É ele que nos protegeu ali naquela cruz, é ele que veio e fez a diferença. E nós, Igreja de Deus, devemos também, em nome de Jesus, fazer o que Jesus fez por nós, que é guardar a vida dos nossos irmãos. Amém? Nós vamos orar, amém? Feche os teus olhos agora. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, ir de encontro à tua alma. Que essa palavra, em nome de Jesus, venha fazer morada. Que essa palavra venha fazer uma transformação na sua mente. Ó Pai, em nome de Jesus, te colocamos agora nas nossas vidas e te louvamos pela tua palavra. Ó Pai, não queremos, ó Pai, ser como Caim. Não queremos, ó Deus, matar os nossos irmãos. Não queremos, ó Pai, ó Deus, usar de falsidade, de ódio, de rancor. Não queremos, ó Pai, ter sentimentos ruins, ó Pai. Ó Deus, perdoa, Senhor, ó Deus, a tua igreja. Perdoa, Senhor, Deus, as nossas falhas como irmão mais velho. Ó Deus, perdoa as nossas falhas, ó Deus, de guardar as vidas que têm necessitado do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Pai, venha, ó
Deus, em nome de Jesus, colocar em nós este amor, ó Deus, maravilhoso, este amor fraternal, esse amor, ó Deus, que veio, ó Pai, ó Deus, de encontrar a nós naquela cruz, esse amor poderoso que nos resgatou, que nos comprou, que nos lavou. Nós te louvamos, Jesus, pelos preços que o Senhor pagou por nós. Te louvamos pelo teu sacrifício e te adoramos, que o Senhor é Senhor das nossas vidas. Abençoe, ó Pai, em nome de Jesus, a vida de cada irmão. Abençoe, ó Deus, a vida de cada família. Sustenta, dá paz, ó Deus, em nome de